E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Meu nome é Isadora. E sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. Acabamos de sair da capital paraense, Belém do Pará, e viemos para o sudeste paraense. Nesse exato momento nós acabamos de chegar aqui na cidade de Marabá. Marabá, para quem não conhece, é uma cidade que fica localizada, como eu falei, no sudeste paraense, cercada de praias de água doce e muitas aldeias indígenas. E é justamente isso que nós vamos fazer hoje. Por volta de Marabá, a poucos quilômetros dessa cidade, você consegue encontrar diversas aldeias e exclusivamente na data de hoje, que é um dos principais motivos por estarmos aqui agora, está acontecendo o Festival da Safra da Castanha em uma das aldeias que fica próximas a Marabá. Nesse festival ocorre o encontro de diversas etnias indígenas e é para lá que nós estamos indo agora. Acabamos de chegar aqui na Movida para poder fazer a locação do nosso carro. Vamos só pegar ele e pegar a estrada. Porque para chegar lá não tem ônibus que passe, então tivemos que alugar esse carro. Essa aldeia indígena em específico que a gente vai visitar fica dentro de uma reserva indígena que se chama Mãe Maria. De Marabá até lá são 35 quilômetros, então em cerca de 40 a 45 minutos nós estaremos lá. Perfeito, muito obrigado. Por nada, sejam bem-vindos. Muito obrigado, tchau, tchau. Nós acabamos de chegar aqui na aldeia e é muito legal, porque desde a entrada tem toda uma recepção, então você sabe para onde você tem que ir. Eles entregam um mapinha e você vai seguindo o mapinha. Essa terra indígena aqui, Mãe Maria, como eu havia comentado com vocês, possui diversas aldeias dentro dela, e aqui nós estamos é a Gavião Kikatejê. Quando a gente vai entrando, você vê também uma pintura. Uma curiosidade agora para vocês, aquela pintura que tem na entrada da aldeia Gavião Kikatejê foi feita pelo meu tio. Ele não está mais entre nós, mas deixou um legado aí artístico por todas essas aldeias que circundam essa região de Marabá. E os eventos por aqui ocorrem durante todo o dia. Esse é o 10º Festival da Safra da Castanha, que nada mais é do que a comemoração pela safra desse fruto, que é muito tradicional, principalmente nessa região aqui do Pará. E o evento é aberto ao público, então você pode acompanhar a página deles no Instagram e ficar por dentro de todas as novidades. Todo ano ocorre esse evento, tem uma lista extensa de programação. Esse ano em específico é a 10ª edição da Safra da Castanha Nova e são 6 dias de festividade. Começou no dia 9 de abril e vai até o dia 15 de abril do ano de 2023, que é quando está sendo gravado esse vídeo. Esse evento ele é aberto ao público para você poder vir e assistir. E é bem interessante porque ocorre a competição das aldeias. Então tem a competição de flecha, futebol, tem a competição de tora, que a gente vai ver hoje, e é bem legal. Eu gostaria de saber quais são as datas que as pessoas que estiverem visitando Marabá, Bom Jesus e região aí no sudeste paraense, quais são os meses que são possíveis receber o público na aldeia. Bom, nós temos o Festival Safra da Castanha Nova, que tem o tema A Semente da Resistência. Ele acontece todos os anos nos meses de abril. Então, entre a segunda semana do mês de abril, essa festa acontece e ela dura durante uma semana. Temos uma outra festividade, né, que fica numa aldeia aqui próximo, a 5 quilômetros, a aldeia Parcapegê. Ele acontece todos os anos, que é a meia maratona, né, que foi uma proposta do antigo cacique Corocrenum, que já falecido, e ela acontece todos os anos no mês de dezembro, na primeira semana do mês de dezembro. Perfeito. Enquanto os jogos não começam, porque só vai começar às 4 horas da tarde, nós vamos visitar a escola que fica localizada dentro da aldeia Gaviões Kikatejê. Essa escola em específico, todas as salas possuem obras de arte do meu tio, que eu havia mencionado para vocês. O nome dele é Antonino, porém ele assinava todas as obras como multiarte, né? E as pessoas acabam conhecendo ele como Muchacha. Sim. Então são obras muito lindas, em que ele vai contando através da arte história sobre a comunidade, sobre o que eles faziam ou fazem. Então são obras lindíssimas que ficaram eternizadas nas paredes das salas de aula. A primeira brincadeira é a brincadeira do inverno, onde ela acontece
né, logo na colheita do milho verde, né? Então tem a brincadeira, né, que eles fazem a peteca com a palha do milho. Então cada pintura dessa retrata alguma coisa específica da aldeia. Sim, sim. Quase todos os dias nós temos uma interação com as escolas da cidade que vêm, né, para competir com as modalidades culturais junto com nossos alunos. Aí quando não tem nenhuma escola, aí acontecem as modalidades culturais mesmo da comunidade, né, com as etnias que vieram convidadas para o nosso evento. Aí hoje foi arco e flecha, que é 2 modalidades. A cor e caipã, que é uma modalidade de arco e flecha, que eles têm que atirar no chão e ela passar por cima da palha e passar por dentro do alvo. Então, hoje à tarde já vai ter outra modalidade, que é corrida de tora, né? Então, assim, cada dia tem até ficar na final os melhores, para saber quem vai ser o campeão. Hoje teve corrida de tora de mão, onde o competidor, né, de cada etnia, corre com essa torinha e vai passando um pro outro. 5 voltas no campo, quem entrar primeiro na arena, ganha. Aí tem essa que são várias toras. Aí tem essa daqui. Essa é infantil? Isso, essa aqui é infantil. Essa daqui já são as meninas que correm com ela. Pegar? Pode sim, essa daí é de coco. Dou conta não. Levanta. Essa aqui é de adulto, coco. né? Essa daqui é das meninas, das mulheres. Meu Deus do céu, é quantos quilos isso aqui? Ah, essa daqui de coco, as mulheres chegam a correr até 60 quilos. Aí tem essa daqui que já não é de coco, essa daqui já é de Sumaúma. Eu vi no Outra. vídeo. Nossa, é muito pesado. Aí as crianças correm com essa. E tem as maiores, né? Tem essa daqui, eles não vão mais correr, porque infelizmente ela rachou, né? Essa daqui eles vão correr com outra. Mas ela é bem pesada. Puxa ela aí. Só puxa ela pra tu sentir. Caramba. Eles vão correr hoje. Os então. homens correm com essa daqui. Só que tem uma maior que essa Pra daqui. dizer que... Entendeu? Essa Sem daqui chance. eles chamam de Pega aí, Valdo, Tem segura uma consigo não. maior. Essa tora é pra uma pessoa. Uma pessoa. Nem sai do chão. Tá bom, amor, não faz isso aí, não. Meu Deus do céu. Caraca, um homem só tem Um que homem levantar só, isso aqui. sim. E ele tem que fazer o que com essa tora? Tem que correr ao redor da arena? Isso. Ali ele posiciona no meio e Uhum. aí quando ele apita eles vão sair. Aí 5 voltas ao redor em pontos estratégicos. Aí correu, começou, passa pro outro e passa pro outro até completar as 5 voltas e entra pra dentro. Entrou, ganhou. Isso, essa aqui é do cabo de força. E é o cabo de guerra, cabo de força, né? Aham. Foi ontem A à Deisa tá noite. sabendo. Ontem a gente assistiu através de uma Isso. live, eles fizeram uma live e aí as pessoas que seguem eles no Instagram, podem conferir quando está tendo evento, ao vivo, todo esse evento acontecendo. Então a gente conseguiu assistir esse cabo de guerra. Na hora que a gente estava assistindo, quem estava competindo eram as mulheres. E aí compete, no caso, uma aldeia contra outra. Isso. Aí quem perdeu tá eliminado. E aí é eliminatório, todas as modalidades, até ficar só quem vai pra final. Isso. Eu participei do cabo de guerra lá em Campo Grande. Como eu fazia parte do pessoal que levou, né, as aldeias, aí elas me chamaram para participar. Tem uma tora que ela se chama de Atorati, que ela é feita de Sumaúma e ela chega até 100 quilos. Nossa. Então essa geralmente é carregada por 2 corredores, né? Ela levanta e coloca um homem, então eles vão de 2. Então tem que ser muito sincronizado o espaço para não cair, não acontecer nenhum acidente. Olha a estrutura do evento. Esse é o palco principal, as caixas de som, os telões e todo o evento ocorre aqui. É um caminho que a gente está percorrendo. Na escola também a gente tem esse exercício, né? De estar ensinando a língua, os pequenininhos, né? A escrita, as pinturas. Então, assim, aulas de arte na escola, a gente trabalha a arte indígena, né? Para justamente trazer esses conhecimentos que as crianças hoje não têm. Porque antes, essa questão da língua era passada de pai para filho, dentro de casa, no cotidiano, conversando. E hoje não. O indígena, ele não fala mais inche, inchum, que é pai e mãe. Ele já cresce falando mãe, pai, como nós. Então, esse conhecimento, ele está dentro da escola, porque a escola é comunidade, é o coração, é uma ponte. E aí, hoje, essa responsabilidade de passar esse saber foi passado para a escola.
Esse próprio festival, ele é uma forma de aproximar todas as comunidades, as Sim. aldeias que estão aqui na Terra Mãe Sim. Maria, né? Tanto que, por exemplo, na corrida de tora, nós temos o locutor, né, que a gente chama o cerimonialista cultural, que ele fica ali em cima do palco, é um ancião. Então, quando a etnia, né, que vai participar da corrida, ele fica narrando, só que ele fica narrando na língua. Então, geralmente, se fosse no campo de futebol, as pessoas diziam, vai, passa a bola, corre, não sei o quê. Ele não, o que ele faz? Ele incentiva o corredor, mas falando na língua. Vai, corre, ele vai passar de ti, força, mas o tempo todo na língua. Então, cria aquela euforia, aquela empolgação, porque é uma disputa, sim, mas é uma disputa respeitosa. Amistosa. Onde é uma coisa saudável, onde mesmo que ele tenha cruzado a linha de chegada, o outro grupo que não conseguiu enxergar, tem deles que volta e ajuda ele a chegar até o final. Então, assim, essa parte das modalidades é uma coisa que você consegue ver integração, como eles conseguem se comunicar mesmo nesse momento de disputa, porque tem uma rivalidade. Quem quer perder, né? Quem não quer ser o campeão? Sobre esse símbolo que eu estou enxergando agora aqui na sua camisa, o que é que ele significa? Essa aqui foi uma logo, né? Foi criada pelo nosso cacique, ele pediu para criar essa logo. Ela representa o que diz o nosso festival, né? O tema é a semente da resistência, que representa as crianças, a semente que está sendo, né, ali cultivada, e ela vai se tornar futuramente uma árvore, uma castanheira que vai dar novos frutos. Então, esse símbolo aqui é pensando exatamente nisso. É esse conhecimento cultural que está sendo passado através do festival. A importância que ele tem para a continuação da cultura. E aí vai embora. Que lindo! A tua voz é muito bonita. Maravilhosa. Obrigada. Morritei tem chum camairotma, mumei impena. O torneio de futebol está acontecendo agora e a gente está indo ver os artesanatos indígenas com a Laís, né? Nossa guia de hoje. E a comunidade está toda aqui, olha, acompanhando a partida entre as diferentes etnias. Esse aqui é o Flo. O Flo é o fiel escudeiro da Laís. Onde ela anda, ele vai atrás. É o guarda-costas, né, neguinha? Olha aí. Aí, lá vem ele, ó. Agora onde nós estamos é o alojamento. Como eu havia falado, diversas etnias da região vêm para esse encontro, para esse torneio, para essa festividade e ficam alojadas aqui mesmo nas dependências da comunidade, né, Gavião Kikatejê. Então, cada espaço vai ter o nome da etnia. Por exemplo, ali atrás estava a Caiapó e essa que a gente está entrando agora é a Canela. Tá linda essa aí? Tá linda. Coloca esse aí em você. Tá linda. Olha a pulseira que ela Que fez. lindo. Cadê? Lindo, Tá né? lindo esse. Olha a pulseira. Tá linda essa pulseira, não tá? Tá linda. Agora conferir o restante do jogo. Sim, vamos lá. Sentar um pouquinho e assistir. Estamos no finalzinho da tarde agora, já está começando a anoitecer e daqui a pouco vai encerrar a partida de futebol que está tendo e vai começar as outras festividades lá na arena. E esse é um evento para todas as idades. Então você vai ver crianças, adultos, as meninas também. É muito legal. Bom, agora bateu a fome e a gente está descendo lá para a arena, porque lá na arena tem um local que você pode comer, tem como se fosse uma praça de alimentação por lá. Então a gente vai conferir o que é que tem por lá e vamos comer, porque a gente Tô com muita fome. só almoçou e já está chegando no final da nós tarde. almoçamos correndo pra mim.
Então vamos lá, conferir o que é que espera por nós. Olha aí, ó. Cada barraquinha dessa aqui oferece alguma coisa diferente. Você tá afim de comer o que específico? Já tem em mente? Não sei. Minha sogra foi comer vatapá, agora eu quero vatapá. Bom, vai começar agora a corrida de toras. Esse que é um esporte que é composto basicamente de 2 aldeias competindo. Cada aldeia tem 10 atletas, com mais 2 atletas reserva ou de apoio. Eles têm que completar 4 voltas ao redor de toda a arena e o primeiro que cruzar a linha de chegada ganha. Tá valendo! A Cranca Pretinho e Cripé na corrida da tora. Cuidado para não derrubar. Já ficou. Cripé na frente. Passou! A Cranca Pretinho passou! Só não pode deixar cair! Caiu! A Cranca Pretinho completa a primeira volta, né, Paulinho? Primeira volta! Tem muita corrida ainda! Tá calado, não pode deixar cair. Passou. E lá vai passar de novo. Vai passar de novo. Rapaz, o pessoal a Cranca Pretinho tá bem. Mas o Cripé também tem corredor, menino. Segunda volta. Sim, segunda volta ainda. Caiu de novo. É a hora de passar. Caiu. Caiu, levanta. Se atrapalharam, passou, passou, passou! E passou! Tá na cola! Vai entrar junto! Ih, caiu de novo! Será que vão quebrar a tora logo hoje? Ih, tirou! Ainda dá pra correr. Ainda dá. Levanta. Ainda tá prestando ela. Se cair mais uma vez já era. Aí nós vamos pra tora de coco. Caiu. Pode ir devagar e entrar o pessoal do Cripé. A tora caiu. Já perderam lá. Agora tem que entrar. Pode vir na manha que vocês já ganharam. Só completa a volta. Amanhã vai ter que ser de corpo, porque estão derrubando muito. Fuga, esses dois aí é reserva, hein? É das meninas. Ah, então reserva lá, ó. A salva de palmas para a aldeia Cripé.
essa tora agora é de 40 quilos, então É imagina. muita gente. No último dia vai ser 100, então, meu Deus. Eu tentei carregar um saco de cimento anteontem, com 20 quilos não dei conta. Conta Imagina. certinho aí, Chico. Não, eu tentei Só carregar mais 10. cedo, você viu, né? Aquela tora lá feminina, não dei conta. Sexta-feira de manhã, a natação. Vai ter natação sexta-feira de manhã. 2 de cada etnia. Primeira volta. Vamos lá. Dá tempo. Valorize De o novo. vídeo, tá? Porque olha o tanto que o Gabriel tá correndo. Não é disputa de quebrar a tora, não. É quem chega primeiro com a tora. É quem chega primeiro com a tora aqui, ó. Não é disputa de quebrar, não. Já rachou. Cuidado, se tiver mordendo a tora, tem que falar. Vai ter que ir pra tora de coco mesmo. Tora de coco não quebra, não. A canca pretinha tá liberada. Bem bonito. Segunda volta ainda. De novo. Cansou de correr, bebê? Correr filmando. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Nós vamos ficar aqui e continuar um pouco nesse evento e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.